Nessa aula, também estaremos dando a sequência dessas aulas falando acerca de código de cores. Porém, essa aula vai estar mais virada para os resistores contendo 5 faixas a 6 faixas. Vamos começar com os resistores contendo 5 faixas. Aquela tabela que nós usamos para fazer a leitura dos resistores com 3 a 4 faixas, vamos substituir por uma outra tabela que é um pouco mais completa. Nesse caso, sendo essa tabela daqui. Isso porque os resistores que contêm 5 faixas, o seu fator multiplicador já muda, já é diferente. Né? Em vez de ser a terceira faixa, o fator multiplicador, aqui já é a quarta faixa que é o fator multiplicador. E a última faixa fica como tolerância. Seguindo a mesma sequência, vamos começar com um resistor qualquer. Eu vou escolher esse resistor para podermos dar aqui um exemplo. Esse resistor tem as seguintes faixas: laranja, laranja, preto, laranja, marrom. E com base a nossa tabela de cores, vamos descobrir o seu valor. Sendo a primeira faixa da cor laranja, a cor laranja na primeira faixa indica o 3. Então vamos colocar o primeiro algarismo, que é o primeiro dígito, o 3. Temos novamente o 3 como o segundo algarismo. E na correspondência, na nossa tabela de cores, o laranja na segunda faixa é o 3. O preto na terceira faixa é o 0. Vamos baixar aqui o 0. E temos agora o fator multiplicador, que é a cor laranja. O laranja, sendo o fator multiplicador, vai corresponder a 3 zeros, pois indica a quantidade de zeros. Então, temos 1, 2, 3 zeros. E já que é um número bastante grande, será dado em ohms. Então, temos 330 mil ohms. E para converter para quiloohms, vamos abater os 3 últimos algarismos. E temos um resistor de 330K. Um resistor um pouco maior. São 330 quiloohms. Vamos agora para o fator tolerância. O fator tolerância agora é o marrom. O marrom, como fator da tolerância, indica mais ou menos 1. Então, temos mais ou menos 1%. Vamos agora para outro resistor, onde temos as seguintes cores: marrom, vermelho, laranja, laranja, vermelho. Vamos descobrir o seu valor. O marrom, na primeira faixa, indica o número 1, segundo a nossa tabela. Então, vamos baixar o primeiro algarismo, que é o 1. Vamos para o segundo algarismo, que é a segunda faixa, que é o vermelho. O vermelho, na segunda faixa, indica o 2. Terceira faixa, temos o laranja. O laranja, na terceira faixa, fica o 3. Fator multiplicador é o laranja. Então, temos também 3 zeros. Colocar 1, 2, 3 zeros. Temos 123 mil ohms. Convertendo para quiloohms, teremos 123K.
E atenção ao fator da tolerância. A cor é vermelha como fator da tolerância. E o vermelho vai indicar mais ou menos 2%. Então, sempre que a gente for encontrar esses dois resistores, sendo o primeiro resistor laranja, laranja, preto, laranja, marrom, se trata de um resistor de 330K. E sempre que formos encontrar um resistor que contém as faixas de cores marrom, vermelho, laranja, laranja, vermelho, é um resistor de 123K. Vamos passar para os outros exemplos, onde temos mais um resistor com as seguintes faixas de cores: amarelo, vermelho, preto, vermelho, marrom. O amarelo, sendo a primeira faixa, na nossa tabela, vai indicar o 4. Temos o primeiro dígito, que é o 4. Vermelho, na segunda faixa, é o 2. Vamos manter o 2 como o segundo dígito. Terceiro dígito, temos o preto. O preto é o 0 na terceira faixa. Vamos manter aqui o 0. Temos o fator multiplicador, que é a cor vermelha. O vermelho, como fator multiplicador, vai indicar aqui 2 zeros. Teremos aqui 1, 2. Então, o valor também será dado em ohms. Quantos ohms? 42 mil ohms. E para converter em quilômetros, colocamos apenas 42K. E qual é a cor que vai representar a tolerância? É o marrom. O marrom, como fator da tolerância, representa 1%. Então, teremos 1% como fator da tolerância. Último exemplo para os resistores com 5 faixas. Temos esse resistor que contém as seguintes cores: vermelho, verde, preto, preto, vermelho. O vermelho, na primeira faixa, fica o 2. Essa caneta, vamos lá trocar. Vamos colocar aqui o primeiro dígito, que é o 2. O segundo dígito será, nesse caso, o verde. O verde vai indicar, na segunda faixa da nossa tabela, o 5. A terceira cor, que é a preta, vamos aqui colocar o 0. Atenção, o fator multiplicador será o 0, pois temos também o preto como multiplicador, nesse caso sendo a quarta faixa. Falamos que assim que for uma cor preta bater como fator multiplicador, a gente não acrescenta nada, porque é o mesmo que dizer vezes o 1. Então, 250 vezes 1 será a mesma coisa que dizer 250 contando uma vez, vai ser igual a 250. Então, teremos, nesse caso, um resistor de 250 ohms. E qual é o fator da tolerância? É o vermelho. Vermelho é mais ou menos 2%. E lá se vai esse resistor aqui. Então, passando para os resistores com 6 faixas, não vamos falar muito porque não muda praticamente nada. A forma é a mesma como usamos nesses resistores de 5 faixas. Agora, a diferença é que esses resistores que têm 6 faixas têm o fator da temperatura. Essa tabela pode nos facultar bastante para podermos falar acerca
desses resistores contendo 6 faixas. Repare que temos uma coluna adicional praticamente de coeficiente de temperatura. Como exemplo, vamos ver 2 resistores contendo 6 faixas e iremos calcular seu valor. Como exemplo, temos esse resistor contendo 6 faixas. A primeira cor temos o vermelho. Assim como os demais resistores, o vermelho na primeira faixa representa o 2. Então, baixamos aqui o primeiro dígito, que é o 2. Temos vermelho também a seguir, que vai representar o segundo dígito, que é o 2. Temos a terceira cor. Então, a terceira cor é o 0. Então, vamos baixar aqui, né? Pois o 0 é o preto. A seguir, temos novamente o vermelho. Então, o vermelho vai ser o nosso fator de multiplicação. É o fator multiplicador. Já que o vermelho é o 2, iremos acrescentar 2 zeros. Temos o primeiro e temos o segundo zero. Então, temos um resistor de 22.000 ohms. Então, o valor vai ser dado e para converter, vamos abater os 3 zeros, ficando apenas 22K. Agora, outro dado importante para esse resistor contendo 6 faixas é que temos o fator da tolerância. Primeiro, o fator da tolerância vamos manter assim como fazíamos com os resistores contendo 4 faixas, assim como os resistores que contêm 5 faixas. Vamos lá aqui buscar o fator da tolerância, que é o cinza. O cinza como fator da tolerância indica mais ou menos 10% para esse tipo aqui de resistor. Nesse caso, é mais ou menos 10%, tratando-se da cor cinza como fator da tolerância. A última faixa, que é a sexta faixa, vai indicar a temperatura, isso para esses tipos aqui de resistores. Repare que o valor é dado em ppm, que significa partícula por milhão. Nesse caso, já que a última cor aqui é o vermelho, então quer dizer que esse resistor tem como fator de temperatura 50 ppm. Passando para outro resistor, temos as seguintes características. A primeira cor é o verde. E o verde na nossa tabela representa número 5. Então, vamos baixar aqui o primeiro algarismo, colocando o 5, e vamos buscar a segunda faixa. A segunda faixa também é o verde. E o verde representa o 5. Vamos colocar aqui o 5. Terceira cor. A terceira cor é o preto. E o preto na terceira faixa representa o 0. Então, vamos manter aqui o 0. Agora, vamos buscar o nosso fator de multiplicador. Nesse caso, é a cor vermelha. A cor vermelha, como fator de multiplicação, representa 2. Nesse caso, vamos ter que colocar 2 zeros. Acrescentando os zeros no nosso valor, teremos praticamente 55 ohms. 55 ohms porque o valor é bastante alto, né? Então, é dado em ohms. E para podermos converter, assim como nos resistores que a gente viu nas nossas aulas anteriores, iremos abater os 3 últimos dígitos, ficando, nesse caso, 55 kilo-ohms. Agora, falta os 2 pormenores que dizem respeito ao fator da
tolerância e ao fator da temperatura. Começando com a tolerância, temos a cor vermelha. E essa cor vermelha, na nossa tabela de código de cores, representa mais ou menos 2%. Então, para esse resistor, teremos mais ou menos 2% de tolerância. Mas não termina por aqui. Temos o coeficiente da temperatura. E para esse resistor, temos a cor amarela como fator da temperatura, que representa, segundo a nossa tabela, 50 ppm. Então, temos 50 ppm, que significa partícula por milhão. E dessa forma, vamos dar o término a essas aulas aqui de leitura de códigos de cores em resistores de 3 faixas, 4 faixas, 5 faixas e 6 faixas, assim como a gente acabou de ver nessa última aula. O nosso encontro vai ficar por aqui e lhe espero na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá!